Parem as máquinas, fujam para as montanhas, porque o dólar acaba de perder oficialmente o trono de investimento mais importante e seguro do mundo. Isso é um fato histórico, porque desde a Segunda Guerra Mundial, a moeda americana é a mais importante do planeta. Tanto é que virou reserva de valor até para os maiores inimigos, os maiores rivais dos Estados Unidos, como a China e a Rússia. Mas hoje, como mostra esse gráfico aqui, o mundo tem mais nas mãos ouro do que dólar. Pasmem! O que é que está por trás disso? Como isso mexe na dinâmica da economia mundial? Como que isso mexe com o seu dinheiro e com os seus investimentos? É isso que eu vou te explicar a partir de agora. Nas últimas semanas você deve ter comemorado a queda da cotação do dólar, que depois de muito tempo voltou a valer menos de R$5. Essa oscilação tem muito a ver com as incertezas do governo Trump sobre a guerra no Irã, que faz investidores buscarem por opções melhores e talvez mais seguras por todo o mundo. Incertezas desse tipo explicam todas essas oscilações e a volatilidade de todas as moedas e todos os mercados aí nos últimos tempos. Existe algo muito mais profundo acontecendo com a moeda americana, que é resultado dos movimentos do xadrez geopolítico global. Os governos e os bancos centrais estão mexendo essas peças e o resultado é o que o gráfico aqui está mostrando para vocês. A linha mais escura, ela representa o valor de mercado de todo o ouro que está disponível para investimento pelo mundo. Ou seja, não vale o que está embaixo da terra. A linha mais clara são os T-bonds, ou os títulos da dívida americana, que é a ferramenta aí que todo mundo, todos os bancos centrais e as pessoas usam para poupar pelo mundo em dólar. E como você pode ver, a linha do ouro, neste momento, ela está acima da linha dos T-bonds depois de muitos anos. Isso quer dizer que o ouro, agora, ele vale mais que o dólar. E a demanda por ouro hoje é muito maior que a demanda por dólares. Há mais de 40 anos que isso não acontecia. Então, por que está acontecendo isso agora? Quais são as consequências? Vamos por partes. Esse gráfico, ele conta muita coisa. Primeiro, não é coincidência que ele está começando em 1970, porque foi neste momento que o governo americano ele abandonou para o choque de muitas pessoas, o padrão ouro. Antes, cada dólar correspondia a uma certa quantidade de ouro em poder do governo. Ou seja, o governo americano não podia emitir um dólar novo se não tivesse ouro novo nas suas reservas, A partir dali, tudo isso deixou de ser assim. Passou tudo a ser na base da confiança. Se você pensar bem, isso é quase que um calote. Talvez o maior calote da história. Mas isso é assunto para um outro vídeo que a gente vai falar em algum momento. Bom, depois, do meio ali para o fim dos anos 80, os T-bonds, eles tomam o lugar do ouro em valor de mercado. É justamente quando a União Soviética está ali colapsando e o mundo deixa de ter dois polos de poder. Agora, a única potência são os Estados Unidos, que não tem mais a União Soviética e a Guerra Fria e também não tem mais nenhum rival. E eles entram então numa maré econômica excelente que a gente pode chamar ali, do início, quem sabe, o fim da pausa da Pax Americana. Dali para frente, a inflação cai, o superávit fiscal nos Estados Unidos vira rotina e com uma economia segurando o dólar, ninguém estava mais sentindo falta do ouro como lastro. A globalização começa a acelerar com muita força e ter no caixa uma moeda forte e que é aceita em todo lugar passa a ser muito mais importante, principalmente para quem exporta. Assim, os bancos centrais do mundo inteiro, eles começam a se desfazer do ouro e começam a acumular T-bonds, que representam dólares como reserva de valor. Primeiro
foram os bancos centrais europeus. Depois, os dos países emergentes, que chegaram a ter quase 65% das suas reservas em dólar. E esse movimento seguiu muito forte por décadas. Tem um tropeço, né? Aqui, ó, na crise de 2008, mas de alguma forma continua igual até o começo desta década, quando o ouro começa a acordar. Ele estava dormindo e daqui a pouco o ouro dá um salto. E assim, alguns anos depois, temos 35 trilhões de dólares em ouro no mundo, enquanto que a gente só tem 30 trilhões de T-bonds, ou dívidas que representam dólares pelo mundo. No início dessa década, as coisas começaram a mudar, porque parece que o mundo ele está cada vez mais parecido com o que era lá nos meados dos anos 80. Primeiro, o mundo começou a ficar novamente bipolar. Não que ele está maluco, mas que ele começou a ter dois polos, como tinha naquela época, né, com a China desafiando, como a Rússia fez, a hegemonia americana. E em segundo lugar, a economia dos Estados Unidos não é mais tão saudável e agora convive com a inflação acima da meta já fazem 5 anos. Também podemos falar da independência do Banco Central de lá. Também não se fala mais em globalização, se fala muito menos em livre comércio e muito menos de multilateralismo no mundo. De 2020 para cá, os Estados Unidos estão mais interessados em guerras comerciais, tarifas e protecionismo. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Eu não estou fazendo juízo de valor de nada disso, mas é fato que políticas assim vão ter consequências para qualquer moeda. Existe uma escolha que os americanos fizeram, a de transformar o dólar em uma arma contra outros governos, outros cidadãos e outros países. Hoje são 37 programas de sanção contra estrangeiros. Fato é que todos envolvem proibição de fazer negócios com empresas e cidadãos americanos e com congelamento de bens e às vezes até confiscos pontuais. Mas a questão aqui é a mesma. Isso tem consequências para a moeda, a gente goste ou não. Se você fosse o governo chinês e visse um programa de sanções voltado para a sua indústria militar, como de fato existe, você manteria sua reserva em títulos da dívida americana, se você pudesse mudar? Se você fosse o Putin e visse uma série de sanções ligadas à sua invasão na Ucrânia, deixaria o dinheiro russo em dólares? Não deixaria. E é isso que os bancos centrais pelo mundo estão fazendo, na medida do possível, diminuindo as suas reservas em dólar. No final das contas, os movimentos dos bancos centrais são os maiores responsáveis tanto pela alta do ouro quanto pela desvalorização do câmbio, inclusive, que parece ser de caso pensado até pelo governo Trump, que pensa em reindustrializar o seu país, trazendo de volta o emprego da indústria. Por causa de todo esse contexto geopolítico, né, desde 2020, eles estão desovando dólares e acumulando ouro. Quem? Os bancos centrais. Em 2015, os BCs, os bancos centrais, tinham menos de 10% de suas reservas em ouro e mais de 60% em dólar. Hoje, a fatia do ouro é de 30% e a da moeda americana fica em perto de somente 40%. Claro que parte dessa mudança de composição se explica também pelo aumento do preço do ouro, mas esse aumento é justamente causado pela demanda. Tudo isso é muito legal. Mas isso aqui não é o canal do professor Rock, né? Pra gente ficar aqui falando só de geopolítica. Aliás, professor Rock este, né? Nunca sei como é que eu falo o nome desse homem, né? Que vai estar na Money Week agora de 2026 em agosto e você pode conferir aqui embaixo, né? O link que tá aqui em um lugar aqui para você se inscrever na Money Week. O fato é que para quem investe, a principal lição é a que envolve o nosso viés de achar que as coisas sempre vão ser sempre iguais elas são hoje. Para todo mundo que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar sempre foi sinônimo do quê? Ativo forte e segurança. Na verdade, o mais forte
e o mais seguro de todos. Mas os fatos estão aí para mostrar que ele pode enfraquecer, ele está fraquejando. Um contexto geopolítico diferente, uma dívida que já é de 125% do PIB, como é atual dos americanos, e indicadores econômicos como inflação constante fizeram o capital começar a criar algumas apostas diferentes e se mover para outros lugares. O ponto não é que você deve estar necessariamente abandonando o dólar e pegar tudo e comprar ouro como os bancos centrais fizeram. O ponto é que as coisas sempre podem mudar, até aquelas que mais desafiam os nossos dogmas, aqueles dogmas que a gente tem. Dólar é isso, terreno é aquilo, renda fixa é aquilo. Mantenha a mente aberta, mantenha os olhos vivos, mantenha o seu coração aberto e não feche a porta para fatos e dados como a gente acaba de ver agora.